Salut, salut! Eu sou Williane Edel, eu moro na França há 9 anos e bem-vindo ao meu canal. Esses últimos tempos eu tive que me ausentar aqui do canal por motivos pessoais que vocês saberão nos próximos vídeos. Mas eu fiquei muito contente porque, apesar de estar ausente, eu recebi muitos comentários de vocês, né, sobre curiosidades sobre a França, sobre como eu vivi certas situações aqui. E teve um assunto que me chamou muita atenção, que foi muito recorrente nos comentários, que é a questão da imigração na França. Eu já ouvi várias coisas sobre a França, sobre a questão da imigração, que tem mais negro na França do que no Brasil, que a França está sendo invadida por árabes, que só tem islamista, que só tem chinês nesse país. Na verdade, as coisas não são bem assim. E hoje eu queria compartilhar com vocês alguns dados, qual é a minha percepção da imigração e como eu vivo como imigrante aqui na França. Então, se esse assunto te interessa, allons-y! Bom, eu trouxe os dados hoje do IBGE francês, que libera de forma recorrente estatísticas sobre questões relacionadas à França, e eu trouxe algumas estatísticas sobre a imigração. O primeiro a se saber é que a França tem uma população de 66,9 milhões de habitantes. Dentre esses 66 milhões de habitantes, nós temos uma população de 6 milhões e meio de estrangeiros vivendo legalmente na França. Isso equivale a 9,7% da população francesa. Então, 9,7% da população é composta por estrangeiros legais. A média de vistos concedidos a estrangeiros por ano na França é em torno dos 200 mil, 250. No ano de 2018, a França concedeu mais de 255 mil vistos, né, a estrangeiros aqui, para viverem aqui, por diferentes motivos: regrupamento familiar, trabalho, faculdade. E a França também recebe muito pedido de asilo. No ano de 2018 ela recebeu mais de 123 mil pedidos de asilo e ela concedeu um pouco mais de 33 mil. Então, assim, a gente já pode ver que um número de vistos e de status de asilo não são acordados a um número imenso, né? As portas da França não são tão abertas e escancaradas assim. Dentro dessa população de 9,7%, os estrangeiros são de maioria africana. Eles representam 46,1% de todos os estrangeiros vivendo legalmente na França. Atrás deles nós temos cidadãos de outros países da Europa, né, que vêm da Itália, da Romênia, de Portugal e outros países, né, que imigram muito por questões de trabalho. Nós temos 14% da população estrangeira que é asiática. A gente tem a impressão que tem muito, mas na verdade é porque a França recebe muitos turistas asiáticos. Eles representam só 14% desses 9,7% da população. E 6% nós temos estrangeiros oriundos da Oceania e do continente americano no total, né? América do Norte, América Central e América do Sul. Para vocês terem uma ideia de como a França não é um dos países que mais recebem imigrantes, a taxa de imigrantes vivendo legalmente nos Estados Unidos, ela é bem superior, ela é de 14%. A França só tem 9,7% da sua população que é estrangeira. Um dado que o governo não tem como acessar é o número de pessoas vivendo ilegal aqui na França. A França é um país que recebe muita imigração ilegal. Existe um número, né, uma estimativa. Na verdade, esse número em 2018 era em torno de 313 mil imigrantes ilegais. Esses dados a França tem porque a França oferece saúde gratuita para todos os estrangeiros ilegais. Ela considera que é muito mais caro para ela e muito mais arriscado deixar pessoas doentes, né? O risco de contágio, de epidemia geral é forte. Então, assim, a França acorda o direito à saúde a todo mundo aqui, sem distinção, né? E sobretudo imigrantes ilegais, eles têm gratuidade total. Isso quer dizer que quando eles vão no médico eles não pagam, se eles forem operados eles não pagam, e se eles precisam de remédios, eles não pagam, eles só precisam da receita do médico. E assim, tudo é de graça nessa área, né? Na área da saúde para imigrantes ilegais.
Então a França consegue ter mais ou menos um controle, né, em torno de 300 mil imigrantes ilegais, mas esse número não é certo porque tem muitas pessoas também que têm medo e que deixam de se inscrever para ter todos os benefícios relacionados à saúde. E em relação à questão da integração através do casamento, foi algo que me chamou muita atenção aqui na França quando eu vim para cá. Logo quando eu cheguei. Por quê? Porque o Brasil é um país muito miscigenado. Mas assim, eu raramente via no Brasil um número tão grande de homens brancos casados com mulheres negras e até mesmo de mulheres brancas casadas com homens negros, como eu vi aqui. Aqui é muito mais recorrente do que no Brasil. Eu vejo com muito mais facilidade mulheres negras casadas com homens brancos e homens negros casados com mulheres brancas do que eu via no Brasil, né? É bem interessante de ver essa diversificação da população. Eu acredito que daqui a alguns anos a população francesa vai ser bem mais mestiça do que ela é atualmente, porque realmente os franceses, eu não sei, eu acho que eles têm assim eles são assim atirados, né? Eles são, como é que fala? Não é atirados, como é que a gente fala em português? Eles têm gosto por tudo que é exótico e estrangeiro, né? Então, assim, eu falo por mim mesma, eu falo pelo meu contexto. No meu meio tem um monte de casal misto, então é muito comum aqui. Do mesmo, assim, eu fico vendo que nas universidades tem muitos estrangeiros de todas as etnias, de todos os povos, de todas as cores, né? E nos bancos das universidades é muito comum, né? Você tem pessoas de véu, de kippah, africanos, latinos, tem esses franceses de origem estrangeira, mas tem também muitos estrangeiros que vêm para cá com o propósito de estudar. Claro que existem também universidades onde eles são mais elitistas, onde tem uma população mais branca, mais europeia, mais francesa, mas mas hoje é exceção. Na realidade, as universidades são muito diversificadas e no mercado de trabalho também, né? Eu já tive patrões negros, várias pessoas que trabalhavam comigo também de cor, origem árabe, africana. E eu acredito que tem mais igualdade de oportunidade aqui na França do que no Brasil. Claro que depende também, né, da região do Brasil, mas eu vejo assim que a França ela tem algumas partes dela que é elitista. Mas no todo, eu acho que ela tenta ser bem igualitária, né? Claro que como eu falei, para cargos muito elitistas, né, onde assim tem pessoas que vêm de famílias tradicionais e que vêm de certas escolas, eles têm privilégios, existe mais possibilidades, eu acredito, mais oportunidades no mercado de trabalho. E aqui todo mundo é mais ou menos tratado igual, né? Nos bairros aqui também são bem mistos, então eu não vejo tanta segregação. Agora, é claro que nós temos bairros aqui na França que são, não de maioria, mas de um percentual muito elevado de estrangeiros, né? Que é o caso dos bairros que ficam na região, aqui em Île-de-France, que é a região de Paris, né, que são os bairros que ficam no departamento que se chama Seine-Saint-Denis. Esses bairros que ficam nessa região, normalmente eles receberam uma imigração muito forte de pessoas oriundas da África, né? Vale lembrar que a França até 50, 60 anos atrás tinha colônias na África, né? Era colonizador na África, né? Acho que a colônia mais conhecida foi realmente a Argélia, né? O país colonizado assim que mais lutou, né? Que teve apoio até de intelectuais franceses para a sua independência, para a sua liberação. Então, assim, nesses bairros você tem uma concentração muito grande de pessoas magrebinas e pessoas africanas. Eu sei que tem alguns bairros que pode chegar até 40%, mas até agora a gente não tem nenhum bairro que, assim, onde a maioria da população seja estrangeira e não francesa. E nesses bairros existe uma população que é muito pouco escolarizada, que tem uma dificuldade muito grande com a integração. Por quê? Porque a questão da escolaridade, a questão às vezes também da cultura e da religião que é muito forte. E pessoas também que estão em questões, né, financeiras, sociais, assim, muito abaixo do nível realmente. Então, assim, é um desafio muito grande para a França para integrar essas pessoas, porque assim, tem desafios ao nível social, econômico, ao nível educacional. Então, assim, é bem complicado. Pessoas que vêm desses bairros sofrem bastante discriminação. Há uma discriminação muito forte, às vezes, também com pessoas que vêm, né, de origem muçulmano, africano, né, no que toca a alugar uma casa. Algumas oportunidades de trabalho também, às vezes, pode gerar problema, né? E a gente sabe que a violência policial ela é muito forte também com essa parte da população, né, sobretudo nesses bairros.
E recentemente a gente teve um caso, infelizmente, de racismo da parte da polícia aqui. A grande sorte da pessoa que sofreu com isso é que era uma pessoa rica, uma pessoa que tinha câmeras no estabelecimento dele, né, e que pôde testemunhar contra a palavra dos policiais, que os policiais mentiram no depoimento, né, e os policiais agora estão sendo perseguidos por racismo, graças a Deus, né, a gente teve a gente vai ter justiça nesse caso, mas assim, existem várias coisas que são muito complicadas e que devem ser levadas em conta quando a gente analisa essa questão da xenofobia e do racismo. A França, gente, é um país milenar. Esse país está aqui há milênios, a cultura é hiper forte, né? Para nós que somos brasileiros, é mais fácil de se integrar, porque a gente vem de um contexto judaico-cristão, a gente fala uma língua latina, a gente tem mais ou menos os mesmos códigos, porque nós fomos colonizados por Portugal, nós temos uma cultura realmente assim, mais parecida com eles. Agora você coloca asiáticos, judeus de uma certa forma também, árabes, magrebinos e africanos, gente, é tudo povo, é tudo gente de cultura milenar, de cultura que tá aí há milênios. E é muito difícil, às vezes, encaixar, integrar essas culturas, porque tem que haver consenso de ambas as partes. E isso é muito complicado, porque ao mesmo tempo a França é o país que recebe. Os franceses esperam que os estrangeiros que venham para cá tenham interesse com a cultura, tenham interesse pela comida, tenham interesse pelas artes, pela história do país, que amem o país. E assim, quando você vem de um país que foi colonizado pela França, que foi massacrado, que sofreu muito das mãos da França, isso é muito difícil. Tem muitas pessoas que são reticentes, né? E que não têm abertura. Então é uma situação muito complicada. Mesmo às vezes quando não tem animosidade, quando se tem de uma certa forma uma troca, é difícil. Por quê? Eu vou dar um exemplo. No círculo de amigos do meu marido, ele tem um amigo que casou com uma amiga dele, que é africana, né? Amiga do meu marido também. E ela é cristã, ela bem integrada na cultura francesa e tudo. Mas quando chegou perto da data do casamento, quando foi organizar todas as questões de cerimônia, rituais e tudo, como ia fazer, quais elementos pegar de cada cultura, ela apareceu com um pedido muito particular, que era um dote. Para quem não sabe, muitos países mesmo cristãos da África se pedem um dote pela esposa. E essa menina, ela queria o dote dela, porque para ela era importante. O jovem francês, amigo nosso, assim, não queria, porque ele, assim, formado na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? E ele não queria dar esse dote, porque ele falou, eu não compro a minha mulher, isso pra mim é comprar uma esposa, eu não vou comprar ninguém, eu tô casando com você por amor, deixa esse negócio de dote pra lá. Só que assim, pra ela era importante, pra ela era honra diante da família, da comunidade, dos pais. E assim, pra ela era muito difícil deixar isso passar. E ela não deixou passar. Eu só sei que no final os dois conversaram. Ele entendeu que aquilo era importante pra ela e eles organizaram um ritual do dote um pouco light, né? Ele não deu coisas caras como dote, mas ele deu coisas muito simbólicas em relação à cultura dele, o que ela representava para ele, e dizem que foi uma cerimônia muito bonita, muito emocionante. Mas esse exemplo é só mesmo para mostrar para vocês que tem coisas culturais que são muito importantes e que a gente nem se dá conta. E que assim, às vezes fazer dialogar é muito difícil, assim. Esse casal teve sorte porque é um casal que se ama muito e que sabe conversar. Ela cedeu em algumas partes e ele também cedeu em algumas partes. Então assim, foi muito bonito de ver esse processo. Mas nem sempre é tão fácil assim. Eu vivo na região de Paris já há 9 anos, eu nunca vivi no interior da França. Eu acredito, gente, que viver no interior da França possa ser sim difícil, até porque tem muito menos estrangeiro, tem muito menos pessoas diferentes, né? Então eu acho que a imigração pode levar um pouquinho de tempo para se fazer. Mas eu acredito que é possível sim encontrar o seu lugar, fazer amigos, entrar para a comunidade, ser aceito pelos franceses. Quando você se mostra aberto, quando você se mostra interessado pela cultura, quando você segue os códigos daqui, porque isso é muito importante para os franceses. Os franceses têm uma maneira de agir, têm uma maneira de conversar, têm uma maneira de tratar com as coisas. E quando eles veem que o estrangeiro faz um esforço, há sim oportunidades, né? Claro que pessoas racistas vai ter em tudo quanto é lugar, mas eu acredito que pessoas boas e pessoas que dão oportunidades são muito maiores, muito mais presentes no nosso dia a dia. Eu acho que os franceses, eles têm algo muito positivo, que é a questão da curiosidade. Os franceses, apesar de terem uma cultura forte, os franceses são muito curiosos em relação aos outros povos, às outras culturas. Eles querem aprender, eles gostam de se interessar, né? Eles gostam de saber como as coisas
funcionam em outro lugar, em outros continentes, como outros povos veem diferentes situações. Então esse é um ponto muito positivo. Eu acho que a palavra-chave aqui, e que é o que o francês espera, é que o estrangeiro conheça o savoir-vivre, que é o bom e velho saber viver. Quando você vai para um país, gente, não adianta você já chegar com uma atitude crítica, uma atitude de desdém, uma atitude preconceituosa, porque você não vai conseguir se integrar, você só vai sofrer com aquilo. As pessoas sentem quando você não gosta delas, quando você é depreciativa com a cultura delas. Então assim, eu vejo que muitas pessoas que vivem na França e que têm essa atitude têm uma dificuldade muito grande de integração. Porque assim, os franceses, quando eles percebem que você não tá nem aí pra cultura deles e pra quem eles são, eles se fecham mesmo, eles não dão oportunidades. É necessário humildade de ambas partes, sabe? Do estrangeiro que vem pra cá e, claro, também do francês, né? Temos todos que ser humanos e acolher, né, a todos, sem discriminação e sem parcialidade. Agora, minha experiência pessoal em relação à imigração é que eu fui muito abençoada. Eu realmente, assim, nunca sofri xenofobia. Já sofri, sim, um pouco de desdém, uma pessoa, né, que foi um pouco preconceituosa comigo, mas assim, era uma francesa de origem argeliana. Ela nem se considerava tão francesa assim. Mas assim, eu nunca sofri xenofobia, eu nunca sofri preconceito, racismo. Também tem o fato de eu não ser de cor, né, eu sou mais ou menos branca, apesar de ter mais uma aparência de árabe. Eu acho que eu nunca sofri preconceito, né, por ter uma aparência de árabe. Então, a minha experiência foi muito boa. E eu posso falar realmente, eu entrei para uma família francesa, porque eu me casei com um francês. Fui bem aceita pelos meus sogros, pelos meus cunhados, pela família. Meu círculo de amizade de hoje é composto por maioria francesa, com origens ou sem origens, mas assim, eu convivo muito com franceses. E a minha ascensão profissional também foi feita graças a franceses. Foram franceses que me deram oportunidades, pegaram do tempo deles para me ensinar, para me ajudar, para me explicar como as coisas funcionavam. Então assim, todas as oportunidades profissionais que eu tive foram franceses que me deram e que fizeram confiança em mim. Eles poderiam ter dado para um outro francês? Poderiam. Mas eles escolheram dar para mim, uma estrangeira, que ainda fala com sotaque, que faz erros quando fala, né, que não conhece todos os códigos da cultura. Então assim, eu me sinto realmente muito abençoada. Eu acho que essa questão da xenofobia existe. Há xenofobia entre certos franceses, há racismo entre certos franceses. Há também muita coisa que a gente chama de xenofobia e racismo, mas na verdade é ignorância. Porque quando você dialoga com eles, eles mudam de ideia, eles entendem que talvez minha concepção está errada, talvez eu não tenha um tão bom conhecimento assim do assunto. Então assim, a gente tem que ter muito cuidado antes de falar. Franceses são xenófobos, franceses são racistas, porque racismo também é muito presente no Brasil, infelizmente. Deveria ser muito menos, porque é um país muito mais miscigenado, mas não é. Xenofobia também é muito presente no Brasil, né? Só a gente vê a questão hoje com o Nordeste ainda é absurda. O fato é que isso existe no mundo inteiro. Bom, essa foi minha opinião, minha experiência, mas eu tô muito curiosa para saber o que vocês acham sobre essa questão, as experiências que vocês tiveram, se você já viveu algum caso de xenofobia, de racismo, de preconceito, coloca a tua experiência aqui embaixo nos comentários, se você concorda ou discorda, claro que com muito respeito, coloca aqui a tua opinião, compartilha conosco, não esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, lá no meu Instagram, Williane Edel, e eu espero vê-los no meu próximo vídeo. Au revoir!